Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Frequência do Saber, o podcast em colaboração do Grupo Otimoneiro de Comunicação e Unilassalle. Aqui a gente fala sobre as coisas da nossa comunidade, da sociedade, com um viés comunitário, de comunicação e também com a expertise do pessoal da Unilassalle, trazendo a parte acadêmica para junto a gente entender como as coisas estão acontecendo. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito especial para nós canoenses, que é os 50 anos da Unilassalle, a nossa universidade aqui, o coração da cidade, toda a importância que tem para a nossa comunidade. Vamos falar sobre o ensino lassalista e mais um monte de coisa. Depois da vinheta eu já te apresento os meus convidados. Olá, eu sou Vanderlei Dutra, a gente está falando direto do Estúdio Parque do Grupo Otimoneiro. Aproveita que está passando aqui pela primeira vez, se for o caso, e já te inscreve no nosso canal. E depois não deixa de compartilhar esse vídeo com todo mundo que tem que saber mais sobre esses 50 anos da Unilassalle. Bem, recebo aqui para a gente conversar, ela que a gente já... Várias vezes a gente está se encontrando, né, professora? Por vários motivos. É sempre um prazer conversar com ela e receber. A professora Cleusa Grebin, doutorado e mestrado em História pela Universidade do Vale da Unicinos e também graduada em História e Licenciatura pela Unilassalle. Atualmente ela é professora do PPG em Memória Social e Bens Culturais, professora e coordenadora dos cursos de História, Licenciatura e Teologia Bacharelado da Universidade de La Salle, coordenadora do museu e mais um monte de coisa. Seja muito bem-vinda. Tudo bom, professora? Tudo bem. Muito obrigada por nos receber aqui. E ao seu lado, o irmão Sérgio Dias, doutorando em Educação pela Universidade La Salle, mestre em Educação pela Unilassalle também, especialista em Educação lassalista e mais um monte de coisa que a gente vai botar também no crédito aí embaixo na descrição. Tudo bom, irmão? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo. Pelo convite. Estamos aí às ordens. Legal. A ideia hoje é a gente falar sobre esse marco dos 50 anos, né? Sempre legal, assim, quando fecha essas datas, são momentos da gente comemorar, celebrar, mas também lembrar de onde veio e como tudo isso se constituiu. A gente até conversava um pouquinho antes aqui que, na verdade, essa história não começa 50 anos atrás. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse DNA lassalista, o quanto o ensinar, o educar, o participar da formação é importante no DNA lassalista, e como é que isso acabou estruturando a criação da Unilassalle 50 anos atrás. Bem, nós vamos fazer aqui um bate-papo, eu e a professora Cleusa, né? Nós não combinamos nada, muito especial. Mas eu gostaria de resgatar a La Salle. Por que La Salle? Porque em 1651 a 1719 viveu na França uma pessoa chamada João Batista de La Salle. Então ele fundou o Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, que popularmente, com o decorrer do tempo, em decorrência do nome dele, La Salle, virou Irmãos Lassalistas. E a partir daí eles trabalharam, começou na França, depois começou a expandir-se pelo mundo, e finalmente o Brasil recebeu em 1907, chegaram em 1907 no Brasil, depois de muitos pedidos dos bispos brasileiros, né, a congregação, e chegaram em Canoas no dia, obviamente uns dias antes, se não me engano, no dia 29 de fevereiro de 1908. E no dia 4 de março de 1908, então iniciaram as atividades aqui. Inicialmente tem livros sobre isso, né? Principalmente um livro do irmão Norberto Nezelo. Ele explica detalhadamente o início. Começaram com o ensino primário e aí foram seguindo, né? Uma sequência de fatos. Nós estamos falando de 117 anos. Exatamente. Né? Tem gente, às vezes tem gente que reclama, às vezes, assim, discussão de internet, quando a gente publica alguma coisa, reclama do trânsito em volta ali do complexo La Salle. Sim. Reclama e fala assim, mas a cidade, construíram uma cidade em volta do La Salle, chegou bem antes. Não tinha nada ali. Tá? Eu mesmo, quando cheguei em Canoas em 1969, tinha, por exemplo, a Rua Muca nem existia. Aqui em Rio de Janeiro não existia, ao menos ali onde está o La Salle, né? Yes.
Na realidade, nós temos de história da fundação, que foi fundada em 1680, 345 anos, né? Dos quais 117 aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E por falar nisso, né, irmão, complementando um pouco, em palavras do próprio irmão Norberto Nezelo, né, ele diz que Canoas foi o espaço de enraizamento, né, dos lasallistas aqui no Brasil. Embora, né, também tivessem escolas sido criadas em 1908, né, em Porto Alegre, mas a fixação dos irmãos aqui em Canoas fez com que, a partir daqui, surgisse algo maior, né, que foi a Universidade La Salle. Pode falar. Interessante que em 1907, os irmãos fundaram 2 escolas, uma em Porto Alegre, bairro Navegantes, e outra em Vacaria. A Vacaria, lá em 1908, 1909, já foi desativada, problemas internos, falta de pessoal e entendimento com a prefeitura local. E em Porto Alegre, a do Navegantes, foi fechada quando da abertura da Avenida Farrapos. Esse foi o motivo maior, né? Mas as fundadas em 1908, já em fevereiro e março, que é o Colégio La Salle Caxias do Sul, Colégio do Carmo, chamado tradicionalmente, Colégio La Salle Dores, e Canoas continuam até hoje. As 3 que foram fundadas no mesmo ano e permanecem com seus 117 anos. E daí, assim, para a gente ainda fazer um link para chegar na universidade, primeiro começou com o externato, né? Que era uma escola para meninos. Isso. E daí foi evoluindo. Vamos fazer esse link lá dessa fundação do externato até chegar na época do Uni La Salle. O que dá para a gente destacar desse período? Uma coisa importante, né? Que no nosso DNA, nós temos as escolas, né? Mas também foi criado, né, irmão Sérgio, um curso de magistério. O que nos deu uma raiz também, que é nos termos sido voltados para a preparação de professores e, mais tarde, professoras, né? Então, lá na criação da universidade, né, ainda nos seus primórdios como Centro Educacional La Salle de Ensino Superior, a gente vai ter um magistério que estava no então Instituto São José, e aí, a partir disso, nós vamos ter as primeiras licenciaturas, aquelas que estão lá na origem mesmo, né, do início do que depois se tornou universidade. Ah, legal. Então o contexto é esse, começa com a preocupação em formar educadores para o colégio e para a sociedade. Porque lá em 1907, 1908, os educadores eram os próprios irmãos. Exatamente. E daí depois sente uma necessidade de formar pessoas para fora para também ajudar na formação dos alunos, é isso? Se diga-se de passagem que nós, os irmãos, tínhamos já faculdades de ensino superior em Pelotas, mas depois foi fechado, na década de 40. Tá? Não trouxe aqui o material, porque eu acho que não interessa tantas datas, né, mas o espírito da coisa, né? E na década de 70 havia uma preocupação ali do Conselho Administrativo, da então Sociedade por Via Científico, que ainda continua até hoje, em criar em Canoas uma faculdade de educação. Então, no dia 2 de agosto de 1972, o Conselho Administrativo, então, da Sociedade por Via Científico, aprovou a criação de um estabelecimento de ensino superior em Canoas. Essa história começa ali, oficialmente, como data, como documento, né? E interessante que em agosto está cheio de datas ainda. No dia 6 de agosto, depois de 1976, cria-se o CNPJ, atual CNPJ da universidade, que às vezes o pessoal confunde com a data de inauguração. E no dia 9 de agosto de 1976,
ocorre a primeira aula dos cursos de Estudos Sociais e Letras. E no ano seguinte, em 1977, ocorre a primeira aula do curso de Pedagogia. Essa, assim, em síntese, então, foi fundada em 9 de... Fundada, vamos dizer assim, a primeira aula em 9 de agosto de 1976. Então, essa data que deve ser comemorada como a data do cinquentenário. Tá? Legal. E por destino divino, eu estava nessa comissão. Lá eu era jovem, irmão, e nós éramos, na realidade, 3 irmãos que levamos o processo adiante. O irmão Valério Menegat, saudosa memória, o professor Pedro Menegat, eu acredito que ele seja vivo, não tenho contato com ele ultimamente, e eu, nós 3, né? Eu era jovenzinho, né? Então eu estou lá como um dos fundadores. A professora está com o livro aqui, onde tem o edital, assinado na época por mim, ó. Sérgio Luiz Silveira Dias. Do primeiro concurso vestibular. Primeiro vestibular, foi o concurso vestibular em 1976. Aí tem as datas, etc., né? Foi publicado no dia 14 de julho de 76. E as disciplinas, né, que entravam nesse vestibular. Fala pra gente um pouquinho. Olha só, português e literatura brasileira, primeira prova. Então, em dias corridos, Isso. 26, 27, 28 e 29. Isso. No dia 27, Geografia, História e OSPB, para quem não sabe, Organização Social e Política Brasileira. Matemática e Física na sequência. E, por último, Biologia e Química. Tudo isso para os candidatos aos cursos de Letras e Estudos Sociais. Aliás, eu sou oriunda do curso de Estudos Sociais da Uni La Salle. Ali eu iniciei a minha formação no ensino superior. Legal. Deixa eu perguntar para vocês sobre esse DNA lasalista, né, na hora de ensinar. Porque existem outras faculdades, universidades, outros cursos. O que desse ser lasalista esteve presente na ideia de formar lá atrás, fundar lá atrás os primeiros cursos e que estão até hoje, que é assim algo diferente, né, que mesmo os professores não sendo irmãos hoje, mas que é algo que faz parte da cultura da Uni La Salle e que continua presente no ensino da Uni La Salle. Eu preciso dizer isso, porque eu fui aluna e agora professora, e aquilo que nós sempre recebemos nas formações, tanto para alunos como docentes, né? Egressos que ainda estão sempre conosco, que é o lema do próprio fundador. Isso. Ensinar a bem viver. Isso está escrito lá em 1680, La Salle Fauser vai fundar o Instituto dos Irmãos. Ele não tinha essa ideia de fundação como temos hoje, né? Isso foi um processo, né? Foi acontecendo, né? De passo a passo, né? E aí os irmãos ensinarão a bem viver, né? Não viver bem, é diferente. A bem viver. Tá? Isso está até hoje conosco. A gente sempre procura dar ensinamento para os alunos, né? E o ser humano, né? Também isso é fundamental, né? E La Salle se preocupa basicamente com 2 coisas ao longo da vida, né? Ensinar os pobres e ensinar a ser professor. Tá? Isso é importante. Ele sentiu a necessidade, mas como é que eu vou... Porque quando a gente pensa na França lá de 1680, não é a França de hoje, né? A França era paupérrima. Tinha o Fausto de Luís XIV e a pobreza do povo, né? E La Salle se vê diante daquela... Não só La Salle, outros grandes fundadores também, né? Se vê diante daquela pobreza, então eles, não, vou ter que fazer alguma coisa para esses pobres, né? Então ele começa com um grupo de professores, de leigos, e vai caminhando até fundar uma congregação religiosa. A bem da verdade, La Salle não queria fundar uma congregação religiosa nos moldes que era da época, né? Tem que fazer todos os votos, ele queria uma coisa diferente, era um homem muito audacioso. Só que a igreja, ela enquadrava, né? Vocês querem ser religiosos, tem que fazer isso, isso e aquilo. Então perdeu-se no início um pouco da originalidade. Mas continuamos, né?
Bom, isso aí. Aqui tem a primeira formatura, né? Primeira formatura, o irmão Sérgio... Foi o primeiro diretor, foi diretor lá. Colocando o capelo nos formandos, né? Nas formandas. Eu não sei se tem aqui... isso aqui é só uma foto com... Mas a imagem nós temos. Não, nós temos sim, várias fotos. Né? Várias fotos da... Eu fui diretor de 1979 a 1986. Depois fiz outros trabalhos. É a pessoa certa para me responder sobre isso. Começamos lá com os 2 primeiros cursos, né? Isso. E como é que foi avançando? Qual foi, claro, unindo todo esse ideário, essa ideia de ensinar a bem viver. Inclusive, estava lembrando aqui, minhas filhas, elas estudam no La Salle e às vezes elas estão lá no YouTube e eu vou ver o que é. Elas estão assistindo o videozinho do clipe da música e canto aquele hino do La Salle e ficam cantando em casa. Isso aí. Atrás da outra, porque eles adoram, né? Adoram. Você adora, né? Adoro. Mas me diz como é que foi evoluindo, assim, a criação dos novos cursos. Como é que foi sempre esse processo de dizer assim, agora vamos ampliar para tal curso, para tal área de conhecimento. Sim. Como é que foi se dando essa ampliação? Não, foi o seguinte, nós encaminhamos em 1972, como eu falei antes, ao então Conselho Federal de Educação em Brasília, um processo para a criação de 3 cursos, Estudos Sociais, Letras e Pedagogia. Só que naquela época havia um projeto de um ministro de abolir a pedagogia. Então nós ficamos assim na dúvida, vamos abrir agora em 76 um curso de pedagogia, no ano que vem já está abolido, né? E nós não queremos brincar com os alunos, né? Então a gente esperou que passasse aquela onda. Sobre isso existe um livro, inclusive interessante, na nossa biblioteca, explicando todo esse processo, e não relativo ao La Salle em geral, né? E aí nós abrimos em 77. Depois começamos a abrir paulatinamente os cursos, né? Outros cursos, né? E exatamente agora, eu não lembro toda a sequência dos cursos, sim. Né? E chegarmos até onde chegamos hoje, né? E continuamos abrindo cursos. Sim, e como a gente fecha também, né? Porque depende da demanda, né? Depende da demanda, das necessidades assim, de sociedade. Né? Por exemplo, o curso de estudos sociais hoje não tem mais sentido, né? Mas tem história. Geografia. Então, na época, a gente criou... Depois de um tempo, a gente criou o curso de História e Geografia. E abolimos o curso de Estudos Sociais. Não podemos esquecer que nós estávamos em pleno período de ditadura, né? Então, era obrigatório o SPB, que a professora comentou, e Educação Moral e Cívica. Na realidade, o curso de Estudos Sociais era habilitações de História, Geografia e Moral e Cívica. Mas aí o aluno formado em Moral e Cívica, depois isso foi abandonado, né? Então são situações bem difíceis de... Sim, porque esse campo, do ponto de vista macro, ele vai mudando toda hora. Toda hora, em nível federal, vai mudando alguma coisa. Toda hora. Agora, por exemplo, há alguns anos veio o EAD com força, e daí agora já tem um novo marco também, regulamentando tudo. Então, o tempo inteiro tem que estar se adequando a tudo isso. Então... E na universidade é um trabalho insano, porque você faz o regimento, o estatuto, o PDI, e depois, passando um ano, já tem que refazer tudo novamente. No caso concreto agora foi do marco regulatório do EAD, que já é diferente do que fazíamos até o ano passado, né? Lógico, sempre tem um período de transição, né? Mas as coisas vão mudando. Bom, isso é muito bom, né? Sim, sem dúvida. Se a água não corre, ela apodrece, né? Então, eu acho que tem que avançar. E o trabalho que envolve tudo isto, né? Porque para os colegiados dos cursos, docentes, coordenações, todo um staff da própria universidade, né, que trabalha com a regulação, com aspectos pedagógicos, que é a formulação de um novo curso e também, né, a atualização do projeto pedagógico deste curso que já existe ou a formulação de um novo. Então, é um envolvimento muito grande, né, do corpo docente, das coordenações, de todos os setores. E sobre isso, uma amiga, né, e colega, a professora Lúcia Regina Lucas da Rosa,
que já foi muito tempo coordenadora do curso de letras e hoje coordena, junto com a professora Ruth, o programa de pós-graduação em Memória Social e Bens Culturais, né? Nós temos um depoimento dela numa entrevista em que ela traduz esta união em prol de estar sempre atualizando a universidade. Ela diz assim: é uma empatia, um desejo de trabalho, uma vontade de construir, de fazer algo, uma obra. Legal, legal. Bem, falaste dos cursos, a gente fez um podcast agora, né, do mais novo curso, que foi criado com nota máxima do MEC, de odontologia. Isso. Né, que vai começar a primeira turma no próximo verão agora, com laboratórios. E eu queria perguntar para vocês ainda nesse campo, né, lembrei disso porque a odontologia também vai ter a prática direto com a sociedade. Os cursos sempre tiveram, a Unilassalle sempre teve um cuidado de atuar diretamente na sociedade, né? Certo. Não ser... Porque isso é um desafio acadêmico, né? Não ficar puramente acadêmico, de ter atuação direta na sociedade ainda enquanto estão estudando. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre essa atuação na sociedade dos cursos, como é que os cursos da universidade sempre tiveram essa relação com a sociedade. Bom, nós temos nos projetos dos cursos os projetos integradores, né, que é aquela união, né, da questão acadêmica com a extensão. É lógico que a universidade tem os seus projetos de extensão, mas cada curso também, a partir do PDI da universidade, também, né, coloca isso em movimento. Então, só para se ter uma ideia dos projetos que ocorrem no curso de História, por exemplo, em um desses anos bem próximos, os nossos alunos promoveram na penitenciária de Porto Alegre, na PEPOA, a criação de uma biblioteca. Então, a partir de um projeto integrador, em grupos, eles movimentaram-se junto à comunidade, né, tanto porto-alegrense e da região metropolitana de Porto Alegre, levantando livros, né, fizeram enquetes com os apenados, né, do que eles gostariam de ler, e a partir desta pesquisa, né, então eles compuseram um acervo e criaram uma biblioteca que, na época, se não me falha a memória, fazem uns 3 anos, estava com uma quantidade de 3.000 livros. E isso faz muita diferença, né, dentro de uma penitenciária para quem está ali. Para ressocializar, né? Eu gostaria de reforçar também o aspecto que nós, lassalistas, sempre nos preocupamos com os pobres, tá? Fundamentalmente, não pobres só carentes de recursos financeiros, mas pobres em todos os sentidos, e também com assistência social, né? Então, isso é muito presente. Então, nós temos vários projetos, né? Por exemplo, a odontologia, com o tempo, vai atender pessoas carentes, né? Temos o curso de Direito, CIADIP, que é um centro de atendimento também para as pessoas que precisam de atendimento legal, né, advogado, enfim, né. Pessoas, hoje em dia é comum, pessoas divorciadas, querem separar, enfim, todas as novidades da atual sociedade, né? Então, ali, então, tem advogado à disposição gratuitamente, né. Também temos aspectos lá das clínicas, né? Isso. Clínicas, enfim, tem uma gama de atendimentos gratuitos, né? Para os alunos e familiares e para a comunidade em geral, né? Que a instituição, ela não está aí, ela está para servir, né? Esse é em primeiro lugar, né? Lógico, ela precisa de recursos, evidente, né? Mas em primeiro lugar é isso aí, para ser fiel ao nosso fundador, né? Que é uma congregação religiosa, escolas de uma congregação religiosa, ela segue uma linha, né? Que nós está chamando de DNA, né? Que é isso mesmo, né? Quer dizer, qual é o nosso DNA? É atuar em prol dos pobres, com assistência social e com o bem-estar das pessoas, ensinar os alunos a bem viver
Esse é realmente a nossa finalidade, né? Caso contrário, a vida dos irmãos seria vazia, né? E para isso também, né, toda, né, o conjunto daquilo que a gente chama de província nessa lista Brasil-Chile, investe, né, e a universidade investe em bolsas, né, para pessoas que não tenham condições de fazer um curso superior, que possam fazê-lo na nossa universidade. Por isso ela é uma universidade comunitária, né, que é voltada também para o atendimento a pessoas. E aí a gente sempre reforça, né, o ensinar a bem viver. E também investimos muito, como corpo docente, né, em projetos que os governos têm oferecido, e a partir disso a gente vai abrindo novas turmas dos cursos, né? Por exemplo, hoje nós temos pedagogia, letras e história com bolsas tanto do governo do estado do Rio Grande do Sul, projeto Professor do Amanhã, como também o que é chamado de PRILEI, que é um projeto do governo federal, que também forma, né, professores. Então, a formação de docentes continua naquilo, né, que a gente chama de DNA, né, que faz parte da instituição, junto, é lógico, com outras formações, outros cursos que estão, né, muito bem pontuados junto ao Ministério da Educação, e que também prestam serviços, né, essenciais na comunidade, né? Nosso curso de arquitetura, isso também, né? O irmão citou o curso de direito, mas nós temos as engenharias, a arquitetura, todo o campo da saúde, a administração, os cursos voltados para a economia, que também, né, tem laboratórios, escritórios que atendem diretamente à comunidade. Legal, legal. Vocês estavam falando sobre tudo isso, eu estava aqui pensando sobre essa coisa da vivência ali do campus. Muita gente passa no entorno, pelos muros, né? E quando a gente está falando aqui de uma universidade que tem uma relação religiosa, né, e tudo, pouca gente tem a noção do clima de fraternidade, de alegria, que tem aquele campus lá dentro, né? Exatamente. Que é um campus, é impressionante, é uma gurizada que estuda na La Salle bem, né, bem novinha, e daí eu vou buscar minhas filhas sempre 6h30, daí é o horário que o pessoal tá chegando, então dá aquela troca. Exatamente. Né? E tem o campus aqui, o EAD é muito legal, eu inclusive faço EAD, é legal, veio para ficar. Mas como é legal o campus, né? Como é bacana caminhar por lá e ver tudo aquilo acontecendo, o pessoal sentado. Aí tem criança do ensino fundamental saindo junto. É bacana isso, né? O campus é muito interessante porque ele acaba refletindo esse espírito que vocês estão falando, né? E eu queria aproveitar e perguntar para a professora sobre o museu. Sobre a importância da gente ter tudo isso registrado, para que a gente possa também olhar para o futuro sem perder essa base do passado. Fala para a gente um pouco desse ponto de vista até filosófico, qual a importância da gente olhar para aquilo que foi feito lá atrás, aquilo que balizou a criação de alguma coisa, para que a gente não perca o rumo e que possa construir o futuro sempre sabendo de onde saiu. Então, os irmãos em geral e muitos daqueles colaboradores, né, lá do passado, tendo esse apreço, né, pela instituição que começa como o Instituto São José, Colégio La Salle, o curso de magistério, o Centro Educacional La Salle de Ensino Superior e depois a universidade, sempre guardaram e sempre trouxeram uma construção de memórias, né, sobre a instituição
que vem vindo desde o seu início. Então, quando eu iniciei, né, no Uni-La Salle, como professora do Colégio La Salle, e depois passei, né, a trabalhar também no então Centro Educacional La Salle de Ensino Superior, eu tive contato com esses guardiões da memória, entre eles, né, está aqui conosco o irmão Sérgio, o já falecido irmão Norberto, o irmão Justo, o irmão Fossá. Então, eles tinham aquelas riquezas guardadas. E na época, junto com outros professores e professoras, nós estávamos iniciando um dos primeiros grupos de pesquisa que então se tornou universidade. Era o grupo de pesquisa Memória, Cultura e Identidade. E neste grupo nós começamos a nos preocupar com essa memória da instituição. E nos foi colocado, né, que existiam muitos objetos, muitos documentos, e a partir dos quais a gente poderia, né, nos embrenhar mais naquele cerne mesmo, né, daquela instituição da qual nós estávamos participando. Então, eu encontrei carteiras escolares antigas, objetos pedagógicos, uma série de objetos também pessoais de irmãos, né, já falecidos, e aqueles que tinham, né, de mais idade, que tinham também guardados muitos objetos, começaram a nos trazer isto. E aí nós criamos um memorial La Salle. E neste memorial nos chegaram também uma grande riqueza, que é aquilo que me é muito caro, né, dentro do hoje Museu Histórico La Salle, que são os livros memoriais dos irmãos de cada escola. E no nosso caso, do que foi o Instituto São José e até os nossos dias. Então, tinha sempre um irmão memória, né, citando um autor, né, nosso do campo histórico, Jacques Le Goff, que é aquela pessoa, o guardião da memória, aquele que é designado a essa pessoa escrever a memória e a história, seja de um grupo, de alguém em particular ou de uma instituição como a nossa. Então, nós temos ali, Vanderlei, né, irmão Sérgio, os livros memoriais iniciando no primeiro dia, 3 de março de 1908, está lá registrado, né, por alguém, um dos irmãos, que inicia aquela escrita, e isso vem sendo realizado, né, até os nossos dias. Hoje, de outras maneiras, mas estão lá os livros, né, escritos, né, de próprio punho, e que nos trazem o dia a dia daquela instituição que foi criada em 1908 em Canoas e que continua agora e que hoje está em livros, né, digitalmente, né, mas nós temos tudo isso. E o nosso museu traz isso, essa memória da educação lasalista em Canoas. E os nossos alunos trabalham muito nas suas pesquisas, naquilo que eles produzem também dentro dos cursos, a partir das coleções deste museu. E nós já temos, né, online, né, muitos desses objetos, dessas coleções, já, né, qualificados ali. Temos muitas raridades, né, que eram utilizadas pelos irmãos, até que vieram direto da França, que ainda nós guardamos esses objetos. E isso também nos deu
força para a criação tanto do curso de História quanto do curso de Estudos Sociais, houve esse desmembramento em História e Geografia, como também mais tarde o próprio programa de pós-graduação com mestrado e doutorado em Memória Social e Bens Culturais, que é voltado para trabalhar aquilo que a gente pode lembrar sobre a vida das pessoas, sobre uma cidade, com o patrimônio cultural, né? E o quanto isso nos toca, especialmente numa cidade como Canoas, que passou, né, por tantos desafios, enchentes, etc., e que a partir, né, dessas coleções, desses objetos, a gente pode rememorar algumas coisas. Legal, muito bacana. Só para completar um pouquinho, porque a gente fala às vezes rápido, né? Centro Educacional La Salle, Ensino Superior, né? Depois Universidade, né? Tudo a mesma coisa, né? É só para contar um pouquinho a história, né? Quando em 1972 nós unificamos o Colégio São José com a Escola Normal La Salle, que eram duas instituições, então numa reunião, naquela época eu estava presente também, desde jovem estou presente nessa história toda, me sinto membro da história ativa. Aí alguém surgiu, mas vamos chamar agora a união do centro do Colégio São José. Aí o irmão Edgar Rengmille, falecido, disse, é um centro educacional La Salle. E aí ficou. Quando nós fundamos, há 50 anos, um pouquinho mais, né, pela história toda, o ensino superior, bom, que não vamos dar Centro Educacional La Salle de Ensino Superior. Nós fomos muito felizes, diga-se passagem, ficou um nome muito grande, aí com uma sigla, CELES. Tá? E com o passar do tempo, passamos a ser Centro Universitário La Salle. Tá? E depois, finalmente, chegamos à Universidade La Salle, que era o propósito, né? Começamos pequenos, fomos subindo a escadinha, né? Até chegar no máximo, que é Universidade La Salle. Então, a gente usa, às vezes, esses nomes, e quem não está acostumado, né? Mas o que é o Centro Educacional La Salle, Ensino Superior? O que é o Centro Universitário? Né? A professora que passou também por essa experiência, né? De toda essa mudança de nome, né? Mas é interessante ver isso. São as evoluções. Evoluções normais, né? Legal. Então agora vamos continuar, né? Porque depois da universidade não tem outro, né? Sim. Temos agora, sim, os cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado. Temos 4 programas, né? Cada programa é constituído um curso de mestrado e um curso de doutorado. Direito, Memória Social e Bens Culturais, Saúde e Educação. Primeiro, foi criado o de Educação. Isso, e após o Memória Social. Você pode ver que sempre a educação para nós está em primeiro lugar, né? Tudo que é primeiro é a educação. Sempre mantendo sempre aquela ideia da educação. Legal. Desde o início. Eu conheci lá o museu, a professora Cleusa me mostrou algumas dessas raridades. E nós temos um episódio aqui sobre memória do Frequência do Saber, então vamos deixar aí marcado para vocês verem também quem estiver nos assistindo. Bem, para a gente se encaminhar, eu queria perguntar para o final, eu quero perguntar para o irmão Sérgio, que esteve lá presente nesse início de tudo, né? Assinou aí a primeira ata, assim como o La Salle, quando iniciou, não tinha ideia do tamanho que ia virar a obra, imagino que vocês também não tinham a ideia de que 50 anos depois estaria desse tamanho a universidade. E eu queria te perguntar do sentimento disso, né? De ver essa criancinha que tu viu nascer chegar nos 50 anos. Ajudei a gestar a criança, diga-se de passagem, né? Porque eu fiz o processo, toda a parte burocrática, que era muito burocrática naquela época, em 1973, 74, né? Quando a gente encaminhou o processo, porque demora aquilo, na época demorava anos, né? E em 1975, até 76, eu viajava semanalmente a Brasília, né? Para ir falar lá com o conselheiro, para ver isso, ver aquilo. Participar de todo o processo até a gente conseguir a aprovação, né? Eu lembro que fosse hoje, quando eu cheguei de Brasília, com a aprovação do Centro Educacional da Sala de Ensino Superior, foi recebido com foguetes. Tá? De fato, eu imaginava, eu era muito jovem, né, na época, eu não tinha essa noção assim de que um dia chegaremos à universidade e eu estar vivo, inclusive, para ver isso, né? Eu sou 50 anos, né? Mas graças a Deus, Deus me deu essa graça de estar aí, né?
Espero estar aí no dia 9 de agosto, ano que vem, né? Presente, né? Essa foi uma sensação única, né? Não tem explicação, né? Lógico, a gente imaginava crescer, né? Óbvio, né? Mas não, de repente, no tamanho que chegamos hoje, né? Hoje nós temos 15 mil alunos, né? Com toda essa crise, né? Lógico, grande parte é em AD, né? Mas são alunos nossos, são os laçalistas, né? E não tem distinção entre AD e presencial, né? São todos alunos de igual forma, né? A forma de passar a educação para eles fica diferente, né? Uma em forma online e outra em forma presencial, né? Perfeito, perfeito. Quero agradecer muito a presença de vocês. O papo foi longe. Já, se deixar, a gente vai ter que fazer outro. A Aline tá aqui, fazer uma menção à Aline. Vamos ter que fazer outro com essa dupla aqui, que tem assunto pra caramba pra gente seguir. Seria aqui. Muita história, realmente. Vamos ter que fazer mais frequência de saber com essa dupla, pra gente falar da história do La Salle como um todo. A gente tá falando aqui do coração, né? Porque eu realmente não preparei nada, no sentido de preparar por escrito, né? Mas pra quem viveu isso tudo, não precisa nem preparar, né? Não precisa preparar. E as datas afloram assim naturalmente, né? Sim. Então, isso é interessante, né? E o importante nisso tudo, né, é que quando eu pensei, né, muito jovem, no que faria da minha vida, né, eu não tinha ideia de ser professora, né? Mas foi na hoje Unila Salle, que na época era o Centro Educacional La Salle de Ensino Superior, que eu descobri, né, essa vocação para ser professora, né? E ser professor é muito mais do que entrar numa sala de aula. É descobrir, porque a gente nem sabe, quando a gente está dentro de uma sala de aula, até onde pode chegar aquilo que a gente está fazendo ali, aquilo que a gente está construindo. É saber que a gente pode, né, causar uma diferença na vida de alguém. Então, hoje, nós temos tantos egressos que passaram pelas nossas mãos, né, irmão? E quando eu vejo o crescimento daqueles jovens que nos chegam, às vezes, muito jovens, né, nos cursos das licenciaturas, por exemplo, ou então pessoas com uma idade mais avançada, que vêm, de repente, já formados, mas que lá no seu início, aquilo que lhe alimentava, né, a paixão, era o magistério. E a gente percebe e vê essas pessoas estudando, junto com os colegas, aquela festa, porque é sempre uma festa, né? Nos corredores da universidade, nas salas de aula e até mesmo nos encontros online pelo EAD, quando nós sentimos como professores aquilo tudo, quando termina uma aula, é como a gente pensasse assim, bem, iniciei bem, terminei bem, minha missão está cumprida. Para o próximo dia, a gente está pronto de novo. Né? E eu penso assim, que com os nossos colegas das outras áreas, mas que são professores, né? E para ser um dentista, né? Um médico, precisa de um professor. Né? Essa ideia é a mesma. Né? E o fato de nós trabalharmos ali como coordenadores de curso, muito próximos uns dos outros, divididos por área, mas muito próximos uns dos outros, faz com que nós levemos isso também para a sala de aula, para os nossos alunos, e a gente vê tanta gente de diversos cursos trabalhando em conjunto. Por exemplo, quando a Unila Salle abriu-se para receber, né, os flagelados da enchente. Da enchente. Maravilha, professora Cleusa, irmão Sérgio, quero agradecer muito a presença de vocês aqui, a gente abrindo os debates do cinquentenário. Exatamente. Muito bom o papo, tenho certeza. Ó, se você que chegou até aqui, coloca aí embaixo, conta um pouquinho da tua história com o Colégio La Salle, com a Universidade La Salle, com o Centro Educacional. Escreve aí nos comentários para a gente saber um pouquinho mais e bater um papo. Muito obrigado pela presença de vocês. Voltem outras vezes para a gente falar mais.
Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigado. Certo? Esse foi mais um Frequência do Saber, muito especial. O episódio 15 da nossa playlist. Isso quer dizer que tem mais 14 aí para tu assistir, se tu não assistiu ainda. Certo? Até a próxima. Compartilha esse link com quem tem que ver essa história. Até mais. Tchau.